Câmara de Vereadores de Tanguá, nós estamos aqui com o Rodrigo Rangel, presidente da Casa, vereador Luciano Lúcio. A primeira entrevista que nós fizemos aqui com o vereador Luciano Lúcio, ele falou que, além das questões administrativas, da gestão da casa, da ordenação de despesas da Câmara de Vereadores, ele ia abrir essa casa, abrir a Câmara para eventos culturais, para eventos artísticos. Já tivemos aqui, já vamos falar com o Rodrigo sobre a Semana de Museus, um evento repleto de estudantes e tal. Vereador Luciano, queria que o senhor falasse agora também se é mais ou menos isso que o senhor pretendia, desse incentivo à cultura, tem essas mensagens que estão sendo discutidas sobre a CIBRAM, a preservação do patrimônio histórico do município de Tanguá. O senhor, como além de vereador, personagem da cultura tanguaense, né? É o cara das muitas bandas, aproveitar para colocar essa expertise também do artista Luciano, juntamente com o vereador e presidente da casa, para falar um pouquinho sobre isso. Agradecer a atenção do senhor e se o caminho é esse, que o senhor pretende dar também, esse norte também, para a Câmara de Vereadores de Tanguá. Flávio, eu tenho um orgulho e ao mesmo tempo uma decepção, uma frustração. Orgulho de ter sido o primeiro secretário de Cultura do município de Tanguá. No ano de 2000 eu obtive a primeira vitória eleitoral, uma vitória que eu confesso que eu tinha poucas perspectivas, uma candidatura que na verdade não foi nem impulsionada por mim naquela ocasião. E a gente consegue, o grupo consegue a eleição com voto de pessoas como o Rodrigo. Daqueles 9 vereadores que se elegeram naquela eleição de 2000, eu fui o único que não estava entre os 9 mais votados. Eu fui o 15º ou 16º, o segundo da minha coligação, e essa organização partidária me trouxe para cá junto com o vereador Gilson Peixoto naquela ocasião. E uma das bandeiras que a gente tinha era a criação da Secretaria de Cultura, exatamente para que a gente pudesse trabalhar as questões culturais do município e mostrar a diferença de cultura e entretenimento. Obviamente a necessidade do entretenimento, mas a necessidade de se desenvolver os projetos culturais, de se resgatar ou de se criar uma identidade cultural no município. Veio a conquista, não como eu esperava, e uma certa frustração, porque o pouco período que eu pude ficar, a gente fez muita coisa. O Rodrigo também participou ativamente, era muito complicado, tinha seis funcionários, mas a gente conseguiu, só para você ter uma ideia, um dos projetos que a gente batizou de Cultura 10 Fome Zero, uma ideia até do Márcio Chaves, pegando carona no Fome Zero do Lula. A gente, no total, a gente arrecadou 12 toneladas de alimento, que a gente sempre repassou para a Secretaria de Promoção Social, que era uma forma de trazer a comunidade para essa participação. Enfim, o tempo passou, eu vim candidato a prefeito em 2004, perdi a eleição, retornei ao mandato em 2008. A gente viu muita coisa acontecendo no município de Tanguá, todos os secretários que passaram por ali tiveram seus momentos, né, mas eu acho que ainda falta entender a importância disso na vida das crianças, dos nossos jovens. E hoje eu falei sobre a questão do Lona na Lua, que é uma coisa que eu venho falando há tanto tempo, a dificuldade do governante entender uma proposta tão simples. Agora todo mundo vai entender porque apareceu no caldeirão do Huck, né? Foi apadrinhado pelo Luciano Huck de certa forma, mas enfim, quando a gente inicia uma parceria ainda muito tímida no espaço da Câmara de Vereadores, tímida porque foi um ano difícil, e o ano que vem também vai ser um ano complicado, a gente traz para cá o primeiro evento de cunho cultural realmente, e aí o mérito da Agenda 21, mérito do Major Antony, mérito do Rodrigo, e a gente coloca aqui 134 jovens. 134 jovens que participaram ativamente, e eu escutei do prefeito, assim que ele chegou, ele ficou surpreso. Eu ainda falei, prefeito, quando a gente motiva essa garotada, quando a gente traz eles para o projeto, quando a gente fomenta, a gente vai buscar nas periferias. Eu sempre falo do professor Alan Coqueiro, sempre falo do Jonathan Loureiro, tanta gente na cidade que a gente precisa trazer essa galera, precisa trazer essa garotada para dentro desses projetos culturais. Isso custa muito pouco, o custo-benefício é extraordinário. Tem uma série de jovens que hoje vão aí pichar, vão quebrar o orelhão, vão destruir o patrimônio público, porque eles não se sentem incluídos nesse processo governamental, não se sentem incluídos no processo administrativo. É muito simples, traz, bota dentro desse processo, demonstra realmente sinceridade nesse processo, que isso funciona. Então eu acredito, Flávio, que esse primeiro passo que a gente deu, o próprio tombamento daquela área da CIBRAM, algo que a gente ainda está, por enquanto está no papel, uma lei que proíbe os atuais donos de demolirem os prédios, os imóveis da época da antiga usina. Porque ali, como disse também o Rodrigo, é fundamental para o nosso museu.
Então, eu acredito, Flávio, que a gente, e aí eu quero dar os parabéns ao secretário Felipe, a gente iniciou uns encontros culturais no ano passado, a gente fez uns 6 a 7 encontros culturais, a gente começou o primeiro encontro com 5 jovens, tivemos em um determinado encontro 30 pessoas, mas isso não é nada, como que não é? Você chama para uma reunião, uma terça-feira à noite, você coloca 30, não só jovens, pessoas de todos os segmentos discutindo a cultura do município de Itanguá de uma forma extremamente solidária. O secretário participou e eu acredito, mesmo com esse tempo de dificuldade, acredito sim, se a gente pegar o mínimo, mas aplicar com sinceridade, trazendo essa galera que pratica, que vive da cultura, a gente vai sim melhorar a qualidade de vida do município de Itanguá. Bom, esse é o vereador Luciano Lúcio, presidente da Câmara de Itanguá, e um personagem da cultura não só de Itanguá, mas da nossa região. Afinal de contas, Luciano toca em Rio Bonito, toca em Itaboraí, toca por aqui, Saquarema e tal, sobe a serra, né? É um ícone cultural, então é alguém que realmente, além de estar inserido na política, tem essa expertise para falar. Rodrigo, a Câmara de Vereadores abrindo as portas para o setor cultural de Itanguá, para manifestações artísticas, para eventos para que aconteçam aqui. Eu particularmente acho muito legal quando eu vejo 134 jovens vir aqui a uma reunião na Câmara. Talvez nunca tenham entrado aqui, Luciano, né? Muitos deles talvez nunca tenham entrado, nunca tenham entendido o que é aqui, mas já tiveram um primeiro contato com a Casa Legislativa, embora fosse por uma outra razão. Então você tem a Câmara a seu favor, né? Você tem aí a lógica do Lona na Lua, que é aqui da cidade vizinha, na mídia, e aí isso acaba despertando o interesse de outros movimentos também, de repente, chegar ao mesmo lugar. Mas, Rodrigo, a impressão que nós temos é que falta política pública cultural. Isso que o Luciano falou aqui, eu concordo plenamente com ele, mas o que eu percebo, traduzindo isso tudo, é que falta política pública, assim como nós temos políticas educacionais, políticas voltadas para a segurança, para a preservação do meio ambiente. O que eu percebo é que falta política pública. Não estou falando em Itanguá, estou falando no Brasil inteiro, e esse conceito também da classe política, de entender a cultura como fomento, como resgate. A nossa região aqui vive uma insegurança danada aí, né? Todo mundo muito preocupado com a violência que atinge a nossa região. E a cultura, para mim, na minha concepção, juntamente com o esporte, são ferramentas que você pode mudar esse cenário. Rodrigo tem a formação dele chegando na formação de biblioteconomia, mas é um cara que conhece como ninguém a cultura, sobretudo de Itanguá, aqui da nossa região. Queria que você falasse sobre isso, Rodrigo, para a gente poder juntar aqui com a fala do vereador Luciano sobre esse setor cultural de Itanguá, que precisa ser preservado aqui, essas políticas públicas que podem ser fomentadas, implementadas. O espaço é seu. Nesse sentido, Flávio, vereador Luciano, que tem abraçado a ideia e a proposta da Agenda 21, que é uma parceria junto com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Cultura e Turismo de Itanguá, através dos secretários Valquíria e Felipe também, que são atentos a essas questões. E essa parceria, quando convida, né, os alunos da rede estadual, principalmente, a estarem discutindo a memória e a história de Itanguá, passam também pela essa importância dos professores sensibilizarem os alunos para isso. Agradeço também, creio com certeza que os alunos e os professores engajados nesse evento foram importantíssimos. É interessante o vereador Luciano recordar toda essa trajetória da cultura em Itanguá, essa trajetória administrativa, e ele também como professor, né? O Flávio lembrou a sua trajetória de músico, mas principalmente a de professor, o coloca nessa posição de poder afirmar essa necessidade junto com a Agenda 21. A proposta de discutir na Semana de Museus essa possibilidade de se constituir, ou melhor, de se reconhecer patrimônios culturais, isso mesmo algo que ainda é embrionário, algo ainda que muito inicial, porque de fato a gente precisa do engajamento, e precisa sim de uma maior efetividade do poder público nessas ações, nesse apoio, nessa visibilidade que a gente precisa. Toda ação cultural ela precisa principalmente ser comunicada e nesse sentido a participação comunitária, a participação das pessoas
para que isso se legitime, para que isso de fato reflita a realidade local, é muito importante. Acho que no caso dos tombamentos, ou melhor, do reconhecimento de valor cultural de bens, que não é só os prédios da antiga usina de açúcar, tudo isso a gente precisa caminhar para que de fato a sociedade possa discutir a que ponto isso deve chegar, até porque não adianta apenas a gente reconhecer os patrimônios se a gente não der uso e se as pessoas não se apropriarem deles. Hoje, no caso, a gente tem, e é muito interessante, possuir agora um equipamento que até o vereador em uma das entrevistas disse, por que não cultural, porque não é cultural também a Praça da Juventude? É sim, pode ser, pode vir a ser. É um equipamento esportivo e nesse sentido, na sexta-feira, como foi a finalização, depois da abertura aqui na segunda, e um passeio cultural que fizemos por antigos engenhos e alambiques da cidade, de importância cultural, nós na sexta-feira fizemos exibição de 2 documentários com a presença do diretor Paulo Rosa, que foi o diretor do documentário que retratou não só Tanguá, retratou Guapimirim, Cachoeira de Macacu, Itaboraí, Tanguá e Rio Bonito, e com principal destaque para esse patrimônio também, que é o patrimônio intangível, ou seja, o imaterial, que são os saberes, as festas, as celebrações. Nesse documentário, que é muito importante para a cidade, até por ter sido o primeiro, e para a região, ele destaca o papel da Folia de Reis, destaca também a religiosidade do povo tanguense como uma marca cultural muito importante, e nesse sentido foi anunciado que haverá até, creio que em novembro ou dezembro, será lançado um novo documentário exclusivo sobre a folia do Seu Edu, que é uma folia de reis muito importante aqui na nossa cidade e na nossa região. E foi o elo entre todas as cidades, essa manifestação cultural que é muito fragilizada, digamos, por alguma intolerância religiosa quanto a essa manifestação. Porque, de fato, é religião, mas também é cultura, porque há uma manifestação artística e musical também por trás. Hoje, na Praça de Juventude, nós continuamos com essa exposição, onde já 3 professores já nos procuraram, já ansiosos por ter essa exposição que eu intitulei Patrimônio Cultural de Tanguá e Sua Identidade, Engenhos e Usina. A secretária Valquíria abraçou a ideia, a proposta de fazer com que essa exposição possa itinerar por todas as escolas da rede municipal. E agora, na quarta-feira, depois de amanhã, na Praça de Juventude, quando ocorrerá o Dia do Desafio, nós também estaremos o dia inteiro lá atendendo e mediando, explicando e tentando transmitir a necessidade de se reconhecer, de valorizar esses patrimônios culturais que se manifestam ou dessa forma material, essas construções, mas principalmente no modo de vida, como as pessoas se organizam, como as pessoas celebram a vida, como elas vivem em Tanguá. Isso é algo que, como eu disse, está no início e a gente pretende ter o apoio não só do poder público, mas principalmente da sociedade, da comunidade, do povo de Tanguá. Bom, aqui na Câmara de Vereadores de Tanguá eu já participei, já levei para você discussões sobre saúde, sobre SEDAI, sobre esporte, sobre segurança. Hoje nós estamos discutindo a cultura, né? E a participação popular nessas discussões é muito importante, né? Você não veio até a casa, compartilhe essas informações. Encontrou o vereador na rua, encontrou o Rodrigo na rua, interpele, traga suas ideias, coloque as suas sugestões, venha aqui durante o dia, fale com alguém, como recepcionista, deixe a sua ideia, né? É importante as pessoas saberem que a Câmara de Vereadores é a casa do povo, né? E esses personagens que aqui estão revestidos de poder pela população através do voto representam a vontade de cada um. Então, participe das sessões, acompanhe nossas entrevistas pelo Facebook, cumprimentar o vereador Luciano Lúcio
pelo dinamismo na condução do trabalho aqui da Câmara de Vereadores, ao Rodrigo por estar participando conosco aqui, e agradecer o nosso repórter cinematográfico, François Ranieri aqui. Fera. Vamos ficando por aqui. Valeu, gente. Abraço. Até a próxima.